Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 977. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva. Olha ele aí, grande Michel, boa noite. E é isso, estamos começando, graças a Deus. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter o nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma forma muito, muito especial por estar sempre aqui conosco, né? Ou pelo rádio, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook da Rádio 9 de Julho. Agradeço demais a presença de vocês, tá? Então, deixa eu ler as mensagens que nós recebemos aqui no dia 14, que o Michel me passou. As mensagens estão bonitas, viu? Iricene, boa noite para todos. Obrigado, Iris, no dia 14. Cristina Ranagusco, boa noite, doutor Paulo. Bênçãos de Deus para todos nessas aulas do Catecismo, que vamos aprendendo muito. Eu também. Sabe, uma das coisas que eu percebi na minha vida é que quanto melhor a gente ensina, melhor a gente aprende. Então, para mim, esse programa tem sido realmente uma escola. Eu tenho aprendido muito, eu tenho descoberto coisas que eu pensava que soubesse e percebi que não sabia tanto assim. E é realmente quando você é chamado a ensinar que você percebe o quanto nós precisamos aprender. Então, eu agradeço muito, muito, muito a Deus a oportunidade que Ele me deu de estarmos aqui. Eu agradeço do fundo do meu coração e a vocês também, viu, gente? Porque realmente tem sido um grande aprendizado para mim também. Rana Ranagusco, boa noite, doutor Paulo. Espero que essas aulas abençoadas atinjam mais pessoas, eu também, gente. Então, me ajuda a chegar aonde eu não consigo. Me ajuda a chegar aonde eu não tenho forças para chegar. Você tem. Você conhece um monte de gente que eu não conheço. Você frequenta lugares que eu nunca irei frequentar. Então, é legal que você faça uma propaganda do programa, que você fale do assunto, que você toque no assunto nas suas conversas. Não precisa ser chato, nem chata. Não precisa ficar cutucando. Mas, sabe, fala, olha, tem um programa que explica o Catecismo da Igreja Católica, que já tem uma formação legal, nós já tivemos uma formação bonita, e agora está tendo um resumo desse programa com os temas mais importantes, porque houve uma mudança de horário e vale a pena escutar. Então, é legal, gente, é legal a gente ter esse tipo de apoio de vocês, sabe? Conversa com o padre da sua paróquia, apresenta o programa para o padre da sua paróquia, faça um grupo de oração que use trechos do programa, e em cima dos trechos do programa você explica melhor, você aprofunda o que vocês acham que deve aprofundar, rezem em cima daquilo. Vamos propagar esse programa. Gente, não é por mim. Sabe, é pela missão, é por Cristo, tá bom? Então, veja, atinjam mais pessoas, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Rana, muito obrigado pela sugestão. Selma Caires Neves, boa noite, doutor Paulo, passando para desejar a todos nós uma aulinha maravilhosa e que possa produzir muitos frutos na evangelização. Amém, amém, amém. Muito obrigado, agradeço demais, Selma. Rosilda Lonvigri, dando aquela força para a gente aqui. Muito obrigado, Rosilda. Quem mais? Tem mais aqui, ó. Zé Roosevelt Martos. Meu amigo Zé, faz tempo que eu não vejo o Zé. O Zé, ele tem faltado muito nas aulas, hein, Zé? Que coisa, hein? Zé Roosevelt Martos. Boa noite, doutor Antônio Miziara, amém. Dona Cléria Maria Rabfelner, esposa do seu José. Paz e bem, amém. Boa noite, obrigado. GM Hansten Procópio. Bom dia, doutor Paulo Miziara. Antônio Paulo Marão Miziara. Um abençoado final de semana, paz e bem, muito obrigado, realmente. Hoje estou gravando o programa da sexta-feira, dia 28 de novembro. Olha, então agradeço, e esse programa ele é feito com muito carinho, mesmo que gravado, ele é feito com muito carinho, muito amor, muita dedicação, viu, gente? Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre, obrigado. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, um final de semana abençoado para todos nós, amém. Rosemary Duarte, boa noite, muito obrigado, Rosemary, muito bem-vinda.
Quem mais? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem Magda Gonçalves Barbosa, catequese diária. Boa noite, doutor Paulo. Gente, muito obrigado, o pessoal que me mandou mensagens aí no dia 14, sexta-feira. Muito obrigado do fundo do meu coração, viu, gente? Agradeço. Estamos estudando um ponto que é muito essencial para a gente compreender não só a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e o que sustenta uma vida digna, o que sustenta uma sociedade justa. Quando nós entendemos que Deus é o Senhor e quando nós, como comunidade ou como pessoas individuais, compreendemos o valor do ser humano, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, a sociedade tem base para se desenvolver. Quando a sociedade perde o conceito de estar sob o amor de Deus, de estar sobre a proteção de Deus, de estar sobre o domínio de Deus, quando a sociedade se levanta contra Deus e quer montar uma estrutura social que coloca de lado a nossa obrigação de adorar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao próximo, a sociedade, ela pode até surgir, mas ela vai ser uma sociedade injusta, violenta, corrupta e corrompedora. Porque perde-se o mais importante, o sentido primordial. Deus, é o Criador, e a Ele nós devemos a nossa obediência, o nosso amor e a nossa gratidão. E Ele é um Pai que é um Pai amoroso, um Pai providente e um Pai que se debruça sobre a humanidade. Então, só que Ele nos fez livres. E ao nos fazer livres, a nossa decisão afeta a ação de Deus. Por incrível que pareça. Se eu falo, não quero viver sob a proteção de Deus, eu não preciso de Deus para nada, eu não concordo com o que Deus quer, eu sou livre para fazer isso. Só que a gente vai colher as consequências. E outro ponto que é importantíssimo, que nós já estamos estudando, é justamente essa realidade da dignidade da pessoa humana. Então, o que faz o ser humano ser digno, em primeiro lugar, é porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. A dignidade do ser humano, ela ultrapassa o ser humano. Ela não pode ser vinculada somente ao ser humano, como criatura, como uma criatura independente de Deus, como uma criatura indiferente a Deus, como uma criatura inimiga de Deus. A dignidade do ser humano, ela passa em primeiro lugar porque fomos feitos por Deus à imagem e semelhança dele, Deus. E quando Cristo salva a humanidade, ele possibilita essa humanidade a receber de Deus uma natureza diferente da natureza da criatura. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos uma realidade na nossa vida, nós passamos a viver num nível muito além daquilo que a gente merece, muito além daquilo que a gente pode. Porque nenhum de nós pode se fazer filho ou filha de Deus sem a ação do próprio Deus em nosso favor. Então, a dignidade do ser humano, ela passa tanto pela criação quanto pela salvação. Então, quando você tira do ser humano Deus, quando você afasta a sociedade de Deus, você está incorrendo em riscos e erros brutalíssimos. Primeiro que nós estamos indo contra algo que é justo. Adorar e obedecer a Deus. É justíssimo. Então, nós estamos cometendo uma injustiça inominável de ir contra Deus. É um pecado gravíssimo. E ao cometer esse pecado gravíssimo, nós rompemos com a base daquilo que Deus criou. Nós rompemos com a lógica da criação. O ser humano, quando se afasta de Deus, quando finge que Deus não existe, está dizendo para Deus que não importa que ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E ele não se importa com a salvação. E aí o ser humano está dando um tiro no seu próprio pé. Porque ele vai perdendo a dignidade, ele perde o trato,
As pessoas passam a olhar o ser humano como um objeto, como algo que pode ser manipulado, que pode ser jogado fora, que pode ser usado, que pode ser abusado, porque não é nada. Porque perdeu justamente aquilo que mais embasa a dignidade do ser humano, que é a sua imagem e semelhança de Deus, a sua criação feita à imagem e semelhança de Deus. Então nós vivemos hoje uma sociedade caótica, uma sociedade perdida no sentido de não ter referências, uma sociedade que está caminhando para uma vida cada vez mais violenta, cada vez mais inacessível. Isso é muito triste, porque justamente nós perdemos a referência adequada. Então, quando você perde a referência de Deus, quando arrancam da nossa sociedade a referência divina, que foi nos dada através da revelação, né? Deus se revelou para a humanidade. Quando a gente perde isso, quando arrancam da gente este dever e esse direito que nós temos de sabermos que somos a imagem e semelhança de Deus e que Cristo salvou a cada um de nós. E eu preciso aderir a essa salvação de Cristo para que Cristo possa realmente agir dentro de mim. Quando tiram isso da gente, eles não tiram só a realidade divina na nossa vida. Eles arrancam de nós também o que baseia a nossa dignidade. E aí nós ficamos completamente desamparados frente os grandes poderes desse mundo, que acham que pode fazer do ser humano o que bem entenderem, que podem manipular, que podem violentar, que pode usar, que pode abusar, que pode jogar fora, que pode matar, que pode... Percebe? Então a sociedade se torna uma sociedade inviável. É a lei do mais forte, a lei da selva. Por isso a importância de estudar esses temas, por isso a importância de rever esses temas, que foram muito bem estudados ao longo desses 6 anos, só que, como eu sempre falo, de uma maneira mais dispersa. Eu não sentei com vocês e fiz esse estudo específico sobre a dignidade do ser humano. Eu fui apresentando a dignidade do ser humano ao longo desses 6 anos em vários temas. Quando a gente fala sobre o batismo, quando a gente fala sobre a Eucaristia, quando a gente fala sobre os mandamentos, quando a gente fala... Você percebe? Então, todos esses conceitos que nós estamos revendo agora são conceitos que já foram estudados. Só que foram estudados não especificamente sob o tema a dignidade do ser humano. Foi estudado a dignidade do ser humano na Eucaristia, nos mandamentos, enfim, em cada um dos grandes temas que nós estudamos. Veja, por que a Eucaristia ela é realmente algo importante para a gente entender a dignidade do ser humano? Porque Jesus se fez carne. Interessante, né? Jesus se fez carne. Jesus assumiu para si um corpo. Então, o corpo passa a ter, sempre teve, mas o corpo passa a ser e ser visto de uma forma muito mais digna. Porque Jesus assumiu a nossa humanidade. Então, o nosso corpo não é um elemento negativo, não é um elemento pernicioso, não é um elemento que atrapalha a nossa alma. É o contrário. Se fosse assim, Jesus não teria assumido um corpo humano. Então, Jesus, ao assumir um corpo humano, ele assume o corpo e uma alma humana, sem deixar de ser Deus. Dessa forma, ele vem mostrar claramente a dignidade do ser humano. Compreende? Então, isso é muito sério. Então, Jesus, na Eucaristia, está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, quando você ou eu atacamos o corpo humano, e como que nós atacamos o corpo humano? De várias formas. Nós atacamos o corpo humano quando a gente agride a nossa própria existência, ou com drogas, ou com bebidas, ou com vícios, ou com pornografia, ou com masturbação, ou com adultério, ou com gula. Você percebe? Quantas coisas nós fazemos contra o nosso corpo? Quantos de nós odeiam ou odiamos quem somos? Porque ou não fomos aceitos quando jovens, ou porque éramos gordos, ou porque éramos magros, ou porque éramos mais altos, ou porque éramos mais baixos, ou porque tinha celulite, ou porque tinha gordura localizada, enfim.
Veja, então, nós fomos, aos poucos, contaminados por uma visão materialista tão somente do corpo. Quase que uma visão grega, sabe? O grego no sentido de adorar o corpo perfeito. Mas nenhum de nós tem o corpo perfeito, conforme os padrões da beleza grega, ou conforme os padrões da beleza atual, que a pessoa tem que ser magérrima, a mulher tem que ser magérrima, alta, e o homem tem que ser uma peça esculpida de músculos. Gente, são raríssimas as pessoas que tenham essas características. Então, são só elas que são validadas no mundo de hoje. E 90% da população, 95% da população está sendo excluída. E todo mundo quer se sentir incluído. Então, todo mundo se sujeita às coisas mais terríveis para se sentir incluído. Por quê? Porque nós não respeitamos o nosso corpo, porque nós não olhamos o nosso corpo como templo de Deus e como construído à imagem e semelhança de Deus. Nós olhamos o nosso corpo como a mídia nos mostra. E a mídia nos mostra sempre pessoas que foram muito bem maquiadas, muito bem disfarçadas, porque é impressionante isso. O que é a moda? No fundo, a moda, ela apresenta para a gente, ela esconde o que não está legal e mostra o que está aparentemente bonito. Esse é o sentido da moda. No fundo é isso. Você que vai valorizar determinadas partes do corpo e esconder outras. Por quê? Por vários motivos. Inclusive esse motivo. Você tem certas partes do corpo que são visualmente atraentes. Então, vamos valorizar essas partes. E as outras partes que não são tão visualmente atraentes são escondidinhas. Por quê? Porque também faz parte dessa manipulação. Sabe, quantos de nós... Gente, pensa bem. Quantos problemas na nossa vida nós temos? Quantos problemas? Quantas dificuldades que nós temos em aceitar quem somos? Aceitar o nosso rosto, aceitar o nosso corpo, aceitar o nosso cabelo, aceitar a falta de cabelo, aceitar, sabe, os limites dos nossos corpos. Então, essa busca desenfreada de uma beleza ideal esconde aí atrás um ódio profundo contra aquilo que Deus criou, que somos nós. E nós, infelizmente, colocamos na vida da gente, assumimos na vida da gente este ódio e passamos também a ter ódio da gente, do nosso corpo e dos limites do nosso corpo. Porque o nosso corpo não está de acordo com aquilo que a mídia sempre nos oferece. Repara, quando uma atriz começa a envelhecer, ela deixa de aparecer nas novelas, ela deixa de aparecer nos programas de televisão, ela deixa de aparecer nos filmes, nos documentários, ela vai passando a ser cada vez mais uma mãezona, uma vovozinha, uma titia. Veja, então só tem valor a mulher que é bela, que é jovem. Sabe, será que então não tem uma peça de teatro, um filme, um especial onde a protagonista não seja bela, não seja jovem? Você percebe? Até aí você vê o nível de manipulação. Será que nesse mundo das artes nunca foi escrita uma peça onde a protagonista da peça, a atriz principal, fosse uma mulher mais velha, uma mulher com as marcas do tempo, uma mulher que não tenha esta beleza física exuberante? Será que não tem uma peça? Será que não tem um filme? Será que não tem uma história, uma novela? Por que a mocinha da novela sempre tem que ser jovem, linda e não sei o quê? Por que a mocinha da novela não pode ser uma senhora, idosa, cheia de marca no rosto? Porque não vende. Não vende produtos, não vende a novela, não vende ideias. E não vende a manipulação. Porque é a intenção desses poderosos que a gente se sinta sempre diminuído,
que a gente se sinta sempre para baixo, que a gente se sinta sempre impossível de alcançar alguma coisa. Isso faz com que o ser humano se torne uma pessoa compulsiva, porque a angústia de nunca atingir uma determinada situação que é proposta faz com que o ser humano fique triste, angustiado e vai fugir da tristeza e da angústia consumindo. Vai comprar bolsa, vai comprar sapato, vai comprar shampoo, vai comprar, e aí você vai entrando naquele ciclo vicioso, terrível, de trabalhar, consumir, se divertir, trabalhar, consumir. Você vai se destruindo como ser humano. Veja como isso é importante, gente. Como isso é básico. Questiona, começa a usar a sua cabeça. Me fala, não é possível que não tenha um romance em que o protagonista seja um escritor, um poeta, alguém com uma barriguinha. Por que tem que ser sempre alguém com porte atlético, com força física, capaz de vencer multidões? O ser humano não é isso. Será que é possível que não há beleza na velhice? Será possível que nós não possamos encontrar beleza num homem ou numa mulher que não estejam de acordo com o padrão atual de beleza? Compreende? Então, aos poucos, nós vamos compreendendo essa situação de manipulação e de destruição. Porque uma sociedade sem Deus, percebe? Não tem consciência do seu valor. E quando você não tem consciência do seu valor, é muito fácil manipular você. E a mim também. Porque a consciência do nosso valor vai fazendo com que a gente dê um basta. Espera um pouquinho. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Eu não sou feito à imagem e semelhança de Apolo. Eu não sou feito à imagem e semelhança da deusa grega da beleza. A mulher não é feita à imagem e semelhança da deusa grega da beleza. O homem não foi feito à imagem e semelhança do deus grego Apolo. O homem não foi feito à imagem e semelhança do deus da guerra. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu gosto quando chega a sexta-feira, porque a gente vai, já tivemos bastante aulas sobre o tema, e nós teremos mais aulas semana que vem sobre esse tema, porque esse tema é extremamente importante para tudo. Mas é bom que sexta-feira, a gente pare um pouquinho e pense e questione, porque a gente tem um final de semana. Veja, outra coisa, nós não temos tempo para nada. Por que nós não temos tempo para nada? Porque nós entramos nesse ritmo. Nós perdemos a consciência do nosso valor. Então, o nosso valor deixou de estar baseado em coisas concretas, em coisas naturais e sobrenaturais. O nosso valor passou a ser o que eu tenho, o que eu possuo, o que eu aparento. Só que isso como é que se fala? Isso vai passando. E conforme essas realidades vão passando, eu vou ficando cada vez mais angustiado e vou buscando ter outros pseudos valores para me sustentar. Veja, é engraçado, né? O padre na paróquia, esses dias, ele estava contando uma história que eu achei tão interessante. Ele foi convidado por um grande amigo, porque padre também tem amigo. As pessoas acham que padre não tem amigos, não tem família, pensam que padre é um ser que veio do espaço. Padre é tão ser humano quanto eu ou quanto você. Então, esse padre, muito bom, por sinal, gosto demais dele. Não vou falar nome para a gente manter a ética, né? Porque é bonito a gente manter a ética das coisas, né? Esse padre estava contando que um grande amigo dele, mais de muitos anos, estudaram juntos, fizeram faculdade, depois ele se tornou padre e tal. E esse amigo, um homem católico, um homem de Deus, mas gosta muito do mar, gosta muito de barco. E o desejo desse homem sempre foi ter barcos. Então, ele sempre comprou barco pequenininho, depois ele comprou um veleiro, depois ele foi crescendo o barco, né? Porque não basta um barquinho, você tem que ter o veleiro. Veja como que é o ser humano, né? Percebe? Como é fácil a gente se deixar levar. Porque já o veleiro já não bastava, então
Tudo bem, precisa de um barco para a família, porque a família precisa passear no veleiro também, e não sei o quê, comprou um barco, depois comprou um barco maior e pediu para o padre celebrar uma missa no barco, porque era um barco grande, tinham 2 quartos, quer dizer, tinham duas suítes no barco, então era um barco bonito, um barco grande, tal, um homem muito bem de vida, tal, e o padre foi. E celebrou a missa, tal, benzeu o barco, tudo mais, feliz, estava todo mundo feliz. De repente, estaciona do lado do barco maior desse amigo do padre um tremendo do iate. Aí o padre olhou para o amigo e falou, aí, ó, tá vendo? Não adianta, gente. Nunca vai satisfazer, nunca vai saciar. Sabe, ele estava super feliz de ter o barco grande dele agora, e de repente, no dia da missa, em que ele recebeu, o barco recebeu a bênção, a missa e a bênção, parou do lado do barco um tremendo iate que dava 3 vezes o tamanho daquele barquinho. Veja, então, se você se deixa levar só pelas coisas do mundo, nada te satisfaz. Porque naquele instante em que parou aquele tremendo iate do lado daquele grande barco, né? O dono do grande barco já começou a falar, puxa, eu precisava ter um iate desse. Nem deu tempo dele viver as benesses de ter um barco maior para a família. Ele já começou a cobiçar a possibilidade de ter um iate. Veja, o ser humano não tem, é um saco sem fundo. Então, se você não tem uma base que te garanta quem você é, e que você é importante, e que você é amado ou amada, nós estamos perdidos, gente. Perdidos. E o mundo sabe disso. E o mundo sabe usar isso contra a gente. O demônio sabe disso. E sabe usar isso contra a gente. Então, por isso que é tão importante a gente compreender o sentido da dignidade da pessoa humana. Uma pessoa, um homem que compreende a sua dignidade, vai chegar e vai falar, basta. Basta. Eu não... Sabe, veja, vou dar um outro exemplo. Os nossos filhos, muitas vezes, se nós não cuidarmos, não tomarmos cuidado, eles vão ser uma máquina de sugar. Eu amo os meus filhos, vivo pelos meus filhos, dou minha vida pelos meus filhos. Mas veja, o ser humano é ser humano. A pessoa chega na escola, eles estudam numa boa escola, mas eles têm bolsa. Então, o nosso padrão atual é um padrão de uma classe que não tem possibilidade, de um grupo de pessoas que não tem possibilidade de comprar muitas coisas. Nós vivemos, nós temos o necessário, nós vivemos bem, graças a Deus, tem comida, tem saúde, tem escola, tem... Mas só que para a molecada não basta. Então você chega na escola, o fulano está com determinado tênis, o cicrano está com uma determinada camiseta. Graças a Deus eu fui criando os meus filhos longe, sem se importar com isso. Porque eu sempre soube que os filhos sugam. É uma máquina de sugar. Então o filho vai cobrar, pai, eu precisava de um tênis desse. Para quê? A pergunta é, para quê? Ah, porque todo mundo tem, mas isso não é resposta. Eu preciso comprar aquilo que me é necessário. Só que hoje a gente vive um mundo de opulência. As pessoas não compram porque é necessário, compram por status. Compram para mostrar o que tem ou o que não tem, por fingimento. Então vive de aparência. Só que nós não somos feitos para viver de aparência. Viver de aparência tem um custo. O correto, e isso é por isso que a gente nunca vai ter grandes patrocinadores aqui no programa, porque eu falo essas coisas. Se eu falo isso é verdade. Só que isso o mundo não quer ouvir, porque o mundo quer viver na opulência, e viver na opulência custa. Você tem que comprar o tênis do ano, o tênis da moda, a roupa da moda, o celular da moda, o relógio que vem com o celular da moda. Eu não tenho o celular da moda, muito menos o relógio que vem com o celular da moda. O computador da moda, só que isso tudo dura um ano para a moda. No ano seguinte, daqui 6 meses, já tem um celular com um potencial 1000 vezes maior do que o potencial que você acabou de pagar em 100 vezes para poder ter esse celular.
Só que você não percebeu que conforme você vai fazendo uma série de compras a prazo pelo cartão de crédito, porque você passa a sentir que você tem o poder ilimitado, porque você tem o cartão de crédito. Só que você vai ter que pagar aquelas coisas. E quando você percebeu, você está endividado por anos e anos. Para quem tem condição de pagar, você tem uma dívida para pagar ao longo de anos. E quem tem essa dívida também, muitas vezes tem a dívida e não vai ter condições de pagar ao longo dos anos. É outra forma de prender as pessoas, através do cartão de crédito, porque você gasta, você se sente poderoso, num mundo que exige que você compre, vou comprar esse meu celular aqui, o meu último celular durou 6 anos. Chegou a um ponto que ele já não estava mais nem ligando direito. Então já não cabia mais. Eu falei, está na hora de trocar. O que eu vou comprar? Comprei um celular da mesma marca, que eu não vou falar marca, não estou fazendo propaganda para ninguém. Sabe, com mais ou menos com a mesma configuração, melhorou um pouco a câmera e tive mais memória, porque era necessário para o trabalho que eu faço. Sabe, você preparar as aulas, isso é necessário ter acesso mais rápido, uma memória mais rápida para poder guardar um monte de coisa, para poder estudar, para poder apresentar, para poder preparar as aulas. Então, são coisas necessárias. Eu fui lá e comprei. Mas eu não comprei porque os meus primos compraram um celular muito mais caro e muito mais famoso. Eu não comprei movido por inveja, não comprei movido por... Você compreende? Eu comprei por pura necessidade. Isso mata a sociedade atual. Mata o esquema da sociedade atual. Porque você está sendo manipulado para comprar por opulência, porque alguém tem, outro tem também, e você não tem. E se você não tem, você é a pior pessoa da face da Terra. Mas veja, o meu valor não está no fato de eu ter o celular do ano ou deixar de ter. O meu valor está no fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Você compreende? Então, essas coisas precisam ser claras no coração da gente. Porque a gente não percebe, porque nós já estamos imersos num mundo assim. Então, quem mais sofre com isso são os jovens, porque os jovens não têm estrutura de defesa. Então, uma menina passa perto da outra, esnobando com um monte de cacarecos e pendulicários, a outra que não tem nada disso vai se sentir a pior pessoa da face da Terra. Só que ela não tem ainda a vivência e não tem essa formação religiosa que garanta a ela que isso tudo é bobagem, que o valor dela está ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. Você compreende? Então, se nós formos olhar as nuances que vêm daqui, nós vamos ficar aulas e aulas só trabalhando sobre isso. Então, quanta cura interior exige que se faça na nossa vida para nos livrar dessas mentiras do mundo, dessas falsidades. Veja, quantos de nós precisamos de cura do interior profunda, porque numa determinada fase da nossa história de vida, na nossa juventude, nós fomos desprezados por sermos pobres, por sermos fracos, por não ser bom desportista, por não ser bonito ou não ser bonita, por não ter muita inteligência, por não ir tão bem nas escolas, nas aulas. Quantas coisas que nós... E isso afeta muito o jovem, porque o jovem ainda não tem essa consciência profunda do seu valor. O jovem precisa ser aceito, faz parte do tratamento do jovem, da criação do jovem ser aceito. E muitos de nós não fomos aceitos. E até hoje nós carregamos um ódio profundo contra nós mesmos. E a gente nunca para pensar que esse ódio não tem o menor sentido, porque Deus nos ama e nos fez semelhante a Ele. O dia que nós entendermos espiritualmente o que significa ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, e que todos nós que morrermos em graça reinaremos com Deus. E é por isso que fomos feitos, para reinar com Deus. Em Cristo nós vamos reinar com Deus. E isso não tem significado na vida de milhões de pessoas, porque milhões de pessoas ainda estão tentando buscar algum significado na vida dela, algum sentido e algum motivo
para entender por que tanto sofrimento. Então, veja, por isso que eu falo, não é só uma questão de fazer um resumo de pontos que são importantes. É também, porque mudou o horário, então é hora da gente acolher as pessoas novas que estão chegando e a gente relembrar um monte de coisa que nós já estudamos de uma forma muito mais compacta. Eu sempre falo isso para vocês. E eu tenho percebido realmente que isso tem sido uma providência de Deus. Ainda mais quando você pega um tema tão lindo quanto esse, um tema tão importante da dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana, ela está baseada no Catecismo da Igreja Católica, no número 1700. É o item 1700 do Catecismo da Igreja Católica. Não sei se você vai conseguir enxergar. Aqui, ó, 1700. Tá vendo? Não é o número da página, está aqui em cima. É o número do item, 1700, tá bom? Então, são 8 itens que o catecismo abrange para justificar a verdadeira dignidade do ser humano. O primeiro item fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O segundo item realiza a sua vocação à bem-aventurança divina, que nós já estudamos. Nós fomos criados para o céu. Nós já estudamos. Já estudamos o fato, já relembramos o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus e de sermos templo do Espírito Santo. E de que a nossa vocação está no céu, não aqui na terra. Então, veja, nós estamos sendo purificados nessa terra para um dia exercer plenamente a nossa vocação. Por isso que fala que no céu nós seremos felizes, porque é para isso que fomos criados, para reinar com Deus no céu. Entende? Então, quando nós estivermos no céu, a nossa vida realmente vai estar plena e cada vez mais plena, porque o céu é plenitude e essa plenitude ela tende a crescer cada vez mais, porque nós estamos diante daquele que é pleno e que vai nos plenificar. Então, para lá que nós vamos. Isso não significa que eu vou deixar a terra nas mãos dos bandidos. Isso significa que nós vamos trabalhar nesta terra para que o reino de Cristo se espalhe. E o reino de Cristo é a igreja. É o Cristo agindo no coração da humanidade. Então, veja, o terceiro artigo. Cabe ao ser humano a livre iniciativa da sua realização. Deus nos fez livre. Eu posso viver mergulhado naquilo que a televisão me apresenta, naquilo que os vícios me apresentam, naquilo que as paixões mal vividas me apresentam, naquilo que o demônio me apresenta, ou eu posso viver para Deus e desenvolver todo o potencial que Deus me deu. Tanto de forma natural como de forma sobrenatural. Como que eu vou desenvolver meu potencial natural? Eu vou trabalhar neste mundo. Eu vou ter uma profissão, eu vou desenvolver da melhor maneira possível minha profissão, vou cuidar da minha família, vou cuidar da igreja. Você percebe? É viver cada vez mais aquilo que Deus quer para cada um de nós. Porque no trabalho eu percebo os meus limites e eu posso melhorar os meus limites humanos. Tem certos limites que eu não vou conseguir melhorar, então eu vou ter que aprender a lidar com os meus limites. Eu vou aprender que os outros também têm limites. O trabalho, ele é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento e de desenvolvimento, assim como o estudo, assim como a vida religiosa. Tá bom? Então, nós já vimos isso também. A dignidade do ser humano está no fato dos atos deliberados, as nossas escolhas. O que move as nossas escolhas? São boas ou são más? E as consequências disso, nós já vimos isso também. O crescimento da pessoa, evitar o pecado, enfim, são vários pontos. Alguns deles eu estou resumindo, alguns deles eu estou ajuntando, porque não vai dar para ver os 8 nesse resumo, só para a gente ter uma noção mais abrangente daquilo que faz o ser humano digno. Tá bom? Então é importante que a gente tenha essa perspectiva. E hoje eu gostaria de ver com você, para a gente ver aqui a continuidade do nosso estudo, nós já vimos o que faz um ato ser bom ou um ato ser mau. Aula passada.
Não vou rever tudo de novo, porque basta ver a aula passada, a aula de ontem. Se você não viu essa aula de ontem, veja, porque é uma aula importante. O que faz com que os nossos atos, aquilo que a gente discerniu que tem que ser feito, espero que sob a ação de Deus, sejam atos bons ou atos maus? Nós já vimos, não vou rever tudo de novo, porque foi a aula passada. E foi profunda, foi bonita e importante, porque isso é algo que a gente não está acostumado a ouvir. Então, se você não participou da aula passada, participa. Pega lá a aula de ontem. É só pegar o número 976 da aula, Kairos número 976, é a aula passada. Nós estamos na aula 977, tá bom? Hoje nós vamos ver a moralidade das paixões. Então, vamos fazer um intervalinho e a gente já volta. Então, vamos lá? Vamos lá para a moralidade das paixões? É importante, hein? O que são as paixões? Veja. As paixões. O número 1763 do Catecismo da Igreja Católica. Cadê? Está aqui, ó. Tá aqui. 1763 do Catecismo da Igreja Católica. O termo paixões pertence ao patrimônio cristão. Olha, as paixões pertencem ao patrimônio cristão? Claro. São capacidades naturais que nós temos. O termo paixões pertence ao patrimônio cristão. A forma como a gente lida com as nossas paixões é que vai definir se elas são boas ou são más. Porque, no fundo, o que é uma paixão? É a força que nos atrai para que a gente possa realizar alguma coisa. Todos nós temos paixões na nossa vida. A paixão mais forte que nós temos é o amor. Então, veja, olha o que fala o Catecismo da Igreja Católica. Os sentimentos ou paixões designam as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir, em vista do que é experimentado ou imaginado como bom ou mal. Será que deu para entender? Então, as paixões são componentes naturais do psiquismo humano. Constituem o lugar de passagem e garante a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. Nosso Senhor indica o coração do homem como fonte de onde brotam os movimentos das paixões. É do coração do homem que estão as nossas, diz o Evangelho, né? Marcos 7:21. Vamos pegar Marcos 7:21 e ver o que fala no Evangelho de São Marcos 7:21. Ó, Mateus, termina Mateus, logo em seguida veio o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 21. Veja, este trecho é básico para a gente entender. Olha o que fala Jesus sobre as paixões. Porque é do interior do coração do homem que procede os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamações, orgulho, insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro do coração impuro do homem. Então, veja, são forças que estão dentro de nós que devem ser usadas de forma adequada. Vamos dar um exemplo para ficar isso bem claro. As paixões são forças. Forças. Para que serve a raiva? A raiva é uma paixão? É. Para que serve a paixão da raiva? Serve para alguma coisa? Claro que serve para alguma coisa. Esta força, repara, uma pessoa quando está com raiva, ela tem uma força. Se manifesta uma força nessa pessoa. Essa pessoa, ela de repente estoura. Quer dizer, isso é uma força que veio à tona. Agora, esta força, ela está sendo bem utilizada nessa hora que a pessoa estourou? Aparentemente não. Mas essa força está lá dentro. Essa força existe. Então, como é que a gente deve, e para que ela existe e como que ela deve ser usada? Quando eu cometo um pecado, aquela sensação, depois de me arrepender, é aquela sensação de tristeza. Puxa, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter assistido
aquele filme pornográfico. Hoje, a pornografia se tornou um dos pecados mais populares, digamos assim. E a pornografia traz para a gente, para quem participa disso, traz o vício e traz uma mudança no psique do ser humano e no organismo do ser humano. Percebe? Então, a pornografia ela é grave porque ela mexe demais com muitas coisas naturais e desarranja a relação entre marido e mulher. Porque, geralmente, o homem vê aquela cena pornográfica, fica excitado e vai querer impor aquilo que ele viu no cinema, ou no filme, ou na internet, com a sua esposa. Só que, muitas vezes, aquela cena que ele viu, aquele ato sexual que ele viu lá naquela cena, é um ato impróprio. É um ato que não está de acordo com a vontade de Deus. E ele vai querer, porque ele ficou excitado, ele vai querer essa excitação na relação dele com a mulher dele. Então, percebe? É uma bomba que vai explodir no casal. Além de mexer com o psique do homem, vai afetar a esposa, que vai se sentir usada, manipulada, suja, porque tem certas coisas que são feitas em atos sexuais que nunca deveriam ter sido feitas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é a aula disso. Mas as pessoas sabem o que eu estou falando. Ninguém aqui é ingênuo. Sabe, a sexualidade tem uma dinâmica, tem uma mecânica, tem um sentido e tem um porquê. Se você sai disso, você está cometendo erros e pecados que afetam muito. Então, a pornografia, por si só, mesmo que o homem não use aquilo que ele viu naquele filme pornográfico com a sua esposa, aquele filme fica mexendo na cabeça do homem, fica fazendo com que o homem libere uma série de substâncias no seu organismo, e a mulher a mesma coisa. E essas substâncias ficam agindo no corpo do ser humano e na hora que não deveria estar agindo. Então vai causando um desarranjo, tanto na forma de pensar, na forma de ver, como na forma de existir. A pornografia ela é muito séria, ela é muito grave. Então, o homem assistiu um filme pornográfico e quis fazer aquilo com a esposa dele. E aí cai no pecado e percebe as consequências do pecado, porque a esposa fica brava, triste, magoada, pode até não falar nada na hora porque se sentiu acuada, e depois ela cai em si, e ele também cai em si, e a relação vai ficando estremecida, e a mulher fica em silêncio num canto, já não é mais a mesma coisa a relação, porque a mulher está machucada, humilhada, e seja lá o que for. Percebe? Aí você cai em si e fala, meu Deus, que besteira que eu fiz. Por que eu fui fazer isso? Sabe? Só que você percebeu que não só te fez mal, mas como toda hora você quer ver de novo. Toda hora você procura, porque já está criando um vício, porque aquelas substâncias que foram liberadas no seu organismo enquanto você estava assistindo aquele filme pornográfico te trouxeram sensações gostosas, te trouxeram sentimentos, sensações de prazer, e o teu corpo fica pedindo aquilo toda hora. E toda hora você volta de novo para ver aquilo, depois você volta de novo para ver aquilo, você volta de novo. Quando você percebeu, você está viciado naquilo. Percebe, gente? Então não é uma coisinha assim à toa, é algo muito sério. Que desarranja a família, que desarranja o ser humano, que atrapalha os filhos, que, enfim, tira você da oração, tira você do serviço, tira você do seu crescimento humano, da sua vida de santidade. É uma bomba atômica. Percebe? Então é importante que a gente tenha essas consciências. Só que você já não consegue mais sair daquilo. Aí você percebe que você está viciado. E agora? Agora eu faço um propósito, faço aquela confissão, vou comungar todo dia para poder ter força e vou querer sair disso. O primeiro passo para eu sair disso é eu ter raiva desse pecado. É eu ter o verdadeiro ódio de ter esse pecado na minha vida. Eu não quero isso.
Porque eu já percebi que isso é uma tremenda de uma desgraça na vida do ser humano, na minha vida, na minha família, na minha relação marido e mulher, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com o trabalho, porque eu vou querer também, já que eu não tenho com a minha mulher, eu vou querer com outras mulheres e não sei o quê, e olha só o pandemônio que vira. E aí é no trabalho, aquela moça que está do seu lado no trabalho está magoada, está triste com o marido dela, e você se aproxima, movido por todas essas intenções e por todas essas substâncias que estão dentro de você também. Você vai querer usar aquela mulher para saciar o seu desejo de prazer. Não é assim, gente? Percebe a desgraça que é isso? E aí vai desajeitar a vida dos outros e não sei o quê. E aí, imagina se o marido dessa aqui descobre. Cara, é o fim do mundo, é um pandemônio. Então, veja, para sair disso, eu preciso ter muita raiva no meu coração. E Deus te deu essa capacidade, a paixão da raiva. Então, veja, eu preciso ter raiva do pecado e das consequências do pecado para eu poder sair disso. É a força humana interior, junto com a graça que vem do alto, é que vai fazer com que a gente saia dessas situações de vício e de pecado. Nem que para isso eu precise também de uma ajuda médica, de uma ajuda psicológica, de uma ajuda psiquiátrica. Por que eu vou cair na pornografia? Porque eu me sinto sozinho, eu me sinto fracassado, eu me sinto triste, eu me sinto para baixo. Você percebe? E por que você se sente fracassado, para baixo? Não é à toa que as coisas acontecem. Eu preciso saber as coisas que movem dentro de mim. Sabe? Veja, as paixões agindo. Então, se a pessoa se sente fracassada, por que ela se sente fracassada? A pessoa, não há nenhum ser humano fracassado, no sentido mais profundo, porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos fracassar em algo, mas nós nunca seremos um fracasso. Percebe? Quando eu me sinto um fracassado, eu acabo tomando algo como um todo. Eu acabo tomando um pedaço de alguma coisa como se fosse o todo. Você percebe? Eu acabo tomando a parte de alguma coisa como se eu fosse aquilo. Veja, fracassei num trabalho. Eu tinha uma empresa, perdi a empresa, fracassei. Veja, eu fracassei naquela empreitada. Eu fracassei na administração daquela empresa. Ou porque eu fui roubado, ou porque eu não tinha experiência, ou porque eu preciso entender por que eu fracassei naquela empresa. Mas isso não faz de mim um fracassado. Você compreende? Porque a nossa história de vida é muito mais ampla do que qualquer atividade que nós realizamos. A nossa realidade de vida é muito mais abrangente e muito mais superior que qualquer outra atividade que a gente realiza nesse mundo. Qualquer atividade que a gente vai realizar nesse mundo está sujeito ao fracasso, ao erro. Perdão. Inclusive, nós crescemos quando corrigimos os erros. Então, os erros não são maus em si, no sentido de correção. Então, veja, quando eu falo que eu sou um fracassado porque eu fracassei numa empresa, eu estou tomando a parte como todo. E eu não estou olhando para o todo. E o todo é infinitamente maior, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nenhum de nós é fracassado. Pelo simples fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Veja como isso é importante, gente. Se eu fosse um fracassado, Deus não teria me criado. Deus me deu uma série de potencial humanos, Deus me deu uma série de potenciais humanos, Deus me deu uma série de potenciais sobrenaturais que vêm com a graça santificante, que precisam ser desenvolvidos também, assim como os potenciais humanos. Então, nós temos infinitas áreas dentro de nós que podem crescer, melhorar, transformar, refazer e tudo mais. Então, veja, o nosso potencial como ser humano, ele é imenso. Se eu fracassei numa área, não significa que eu seja um fracassado. Eu fracassei naquela área, preciso melhorar naquela área, ponto.
Mas o demônio vem falar, você fracassou, você é um fracasso, você é um fracasso, você é um fracasso. Não, você não é um fracasso, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus morreu por mim numa cruz. Enquanto eu não tomo posse dessa realidade na minha vida, enquanto eu não saio desse engano que o demônio joga sobre todos nós, eu vou viver uma vida triste, eu vou viver uma vida acabrunhada, uma vida limitada, porque eu estou me limitando. Não é o demônio que está te limitando, sou eu que estou me limitando perante todo o potencial que Deus me deu de desenvolvimento de ser humano em várias áreas, não só no trabalho. Veja, eu posso ter fracassado naquela empresa que eu administrava, mas, veja, eu tenho minha esposa, eu tenho os meus filhos, eu criei os meus filhos são homens e mulheres honestos, cristãos. A minha relação com a minha esposa é uma relação que cresce, é uma relação feita na verdade, é uma relação que tem perdão, é uma relação que tem compreensão, que tem crescimento. Veja, isso aqui é um sucesso. A minha relação na igreja é uma relação de crescimento a Cristo, de amor a Cristo, de purificação de Cristo em minha vida, de transformação. Eu descobri a importância de Cristo na nossa existência. Veja, isso aqui é um grande sucesso. E quantos mais sucessos tem, eu sou uma pessoa que sou capaz de me comunicar, de conversar, de trocar ideia, de propor soluções para outras pessoas, de ajudar outras pessoas. Então, tem várias e várias áreas da minha vida em que as coisas estão caminhando bem, mas como eu fracassei naquela área, numa área específica, eu esqueço tudo e olho só para o fracasso e me considero um fracasso. Veja, isso é um engano demoníaco. Porque eu estou tomando a parte como um todo, e não é assim. Deu para entender? Então, essa realidade das paixões, elas são importantíssimas. Como é que eu saio de um fracasso? Como é que eu saio do fracasso? Poxa vida, eu fracassei aqui na administração da empresa. Eu entendi que a culpa foi minha. Porque ao invés de administrar a empresa como deve ser administrada, de forma simples, de forma coerente, quanto que entra? Entra 100. Então, eu não posso gastar mais que 80. Simples. Veja, eu não posso gastar mais que 80. Porque entra 100. Então, eu não posso gastar 100. Porque senão a empresa não vai ter capital de giro, não vai ter uma reserva, não vai ter... Então eu não posso gastar mais que 70, por exemplo. Então eu tenho que adaptar a minha empresa para gastar menos e ganhar mais, de forma honesta, de forma legal, de forma pensada. E eu não fiz isso. Eu me iludi com os ganhos do começo da empresa, e foi ganhando, e aquele dinheiro que foi entrando na empresa, eu não reinvesti na empresa, eu já fui tirando, já comprei o carro, já comprei a reentrada no apartamento da praia, e não sei o quê, e fiz aquela viagem para os Estados Unidos, que eu sonhei a vida inteira, e fiz aquela viagem para a Europa, e comprei no seu... Peraí, errei tudo. Então, aonde eu errei? Eu errei porque eu me deslumbrei. E uma empresa não aceita deslumbre. Uma empresa, para ser administrada, necessita de matemática. Não precisa ser um grande matemático. Precisa de matemática básica. A empresa produziu em dinheiro 100 mil reais. Um exemplo. Desses 100 mil reais, tem custos que precisam ser cobertos. A matéria-prima que eu comprei para poder fabricar alguma coisa, o tempo que levou para fabricar essa alguma coisa, o tempo que levou para vender essa alguma coisa, os funcionários que trabalharam, os funcionários no pé do chão da fábrica, na administração da fábrica, tudo tem custo. Então, aquele dinheiro que entrou, não entrou para ser gasto. Ele entrou para ser reinvestido na empresa. E ao invés de eu reinvestir na empresa, eu saí gastando. E quando chegou depois de 3, 4 meses, que eu tinha que pagar mais matéria-prima, mais funcionário, mais não sei o que, eu não tinha de onde pagar. Aí quebrou. Então, veja. O que eu fiz?
Eu administrei mal, então eu vou aprender a administrar melhor. Então eu preciso ter raiva do desleixo, raiva da falta de atenção, raiva da falta de formação. Entende? Da formação básica. Eu achei que aquele dinheiro fosse todo para mim, porque eu vivi uma vida pobre, eu vivi uma vida humilde, eu vivi uma vida cheia de dificuldade. De repente, quando entrou um monte de dinheiro na minha frente, eu me deslumbrei. Quantos e quantos casos, gente, que uma empresa falha por causa disso. Você não tem noção de quantos casos são assim. Então, veja, o que faz você sair dessa situação? Raiva. Não é raiva das pessoas, raiva disso ou raiva daquilo. Raiva das raízes dos seus erros. Vamos sair disso. Para sair disso, ter raiva disso. Veja a besteira que eu fiz. Eu tinha nas mãos uma mina de ouro que, bem administrada, poderia realmente, daqui 2, 3 anos, fazer com que eu pudesse tirar um dinheiro bom para minha família e para ajudar na igreja, por exemplo. Não só para minha família. Para ajudar quem sofre. Você entende? Quantas coisas precisam ser melhoradas no nível de administração de uma empresa, no nível de visão do que é uma empresa. Então, cabe aqui uma formação, um estudo, uma transformação, porque um país que não tem empresas é um país que não tem emprego. E se você não tem emprego, você não tem trabalho. E se você não tem trabalho, você não tem dinheiro. E aí você vai acabar dependendo de um governo, com as bolsas disso, bolsa daquilo, e aí você está na mão do governo. E se sobe um governo tirano? E se sobe um governo que fala, eu só vou te dar esse dinheiro do bolsa não sei o quê, se você negar Jesus Cristo? Você acha que isso nunca aconteceu? Claro. Veja, claro que aconteceu. Na Rússia aconteceu isso. Na China aconteceu isso. Na Coreia do Norte aconteceu isso. Por isso que é importante a gente ter conhecimento geral e compreender quem somos. Compreender a beleza daquilo que Deus nos deu como capacidades humanas, conhecê-las. Aí eu percebo que se eu tivesse estudado um pouco melhor, a minha empresa nunca quebraria, porque eu tenho cabeça. Aí eu percebo que o estudo da administração tem sua beleza. Não é uma bobagem, eu tiro de letra. Não. Aí você começa a perceber que aquilo faz sentido. Espera um pouquinho. Então, fazer um balanço, quanto que gasta, quanto que ganha, como que pega dinheiro, empresta dinheiro, não empresta dinheiro, usa o capital da própria empresa. Se eu tivesse uma empresa, hoje em dia, eu ia fazer com que a empresa tivesse, com o tempo, um capital próprio. Eu não pegaria dinheiro emprestado. E hoje, na administração, se ensina desbragadamente a crescer a empresa com dinheiro emprestado. Eu tomaria muito cuidado para pegar dinheiro emprestado para fazer a empresa crescer. Cada um tem a sua visão. Cada um tem a sua perspectiva. Mas hoje, por exemplo, na administração, muita gente aprende isso. Então, as paixões, voltando agora para as paixões, as paixões, elas têm um grande sentido e elas têm um grande porquê. E para quê? Basta com que a gente saiba usá-las. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom final de semana, faça uma bela oração, pega as bem-aventuranças, Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, Evangelho de São Mateus. Pega lá Evangelho de São Mateus e leia as bem-aventuranças dessa... Mateus, aqui, ó. Mateus 5, versículos de 3 a 12. Bem-aventurados os que têm coração de pobre. Veja, reveja as bem-aventuranças, porque vai ajudando a gente a aprender a como usar bem as paixões. Boa missa, boa confissão, não comungue sem estar em estado de graça, por favor, tá bom? Até segunda-feira, se Deus quiser.